Graça e paz no nome do nosso Senhor, maravilhoso Salvador. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 7 a 12. Vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à santa palavra do Senhor? Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consumiu. Senhor, se não for para adorarmos o Teu nome, qual é a razão de estarmos aqui? Qual é a razão de termos saído de nossa casa, de ter deixado, Deus, o aconchego do nosso lar, para estarmos na casa do Senhor? É porque queremos Te adorar, porque queremos exaltar o Teu nome. E agora, Deus, nós queremos também ouvir a Tua voz. Queremos ter o nosso coração, Pai, alimentado pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é palavra que vem do Senhor para nós. Por isso, eu rogo ao Santo Espírito, faça a obra no nosso coração. Abra, como nós cantamos aqui, os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver, compreender a Tua palavra e ouvirmos a voz maravilhosa do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Esse texto, Paulo, o apóstolo, já estava na sua terceira viagem missionária. Ele saiu de Filipos em direção a Troade, onde alguns amigos do apóstolo já o aguardavam. E Lucas, que é o evangelista, o mesmo que escreveu o evangelho, de Lucas, e escreve Atos, ele faz parte do grupo. Por isso, ele narra na primeira pessoa, Lucas, ele foi testemunha ocular do acontecimento do capítulo 20, que nós acabamos de ler. E ele vai nos dar detalhes bem importantes, detalhes minuciosos a respeito da permanência do apóstolo Paulo em Troade. A primeira coisa que chama a nossa atenção nos versículos que nós lemos está no versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos. Ele está se incluindo, mas ele está dizendo aqui, no primeiro dia da semana, ou seja, é a primeira referência do culto dominical. É a primeira vez que nós vamos ter essa citação, essa referência que a igreja
se reuniu no formato de culto, como nós conhecemos até hoje, num domingo. Então Lucas nos lembra que domingo foi chamado do dia do Senhor. Passou a ser chamado dia do Senhor, porque é o dia em que Cristo, foi o dia em que Cristo ressuscitou, né? Jesus ressuscitou num domingo. E então Lucas também nos vai falar que foi num domingo em que o Espírito Santo veio sobre a igreja do Senhor, que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 irmãos que estavam aguardando. E a forma como ele nos descreve, ele diz aqui, olha, que eles se reuniram no domingo, né, no capítulo, verso 7. Eles partiram o pão, que é a Santa Ceia, e que Paulo falou ao povo. Paulo então foi fazer a sua prédica, o seu ensino, a sua pregação. E esse é o modelo de culto que a igreja segue até hoje, né? Nós nos reunimos no dia do Senhor, nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor, nós temos o partir do pão, que não é todo domingo, mas pelo menos uma vez ao mês, e a palavra de Deus. Então Lucas nos diz que este modelo foi o que aconteceu naquele dia. Então Paulo reuniu os irmãos para realizar ali um culto. E o que aconteceu? Lucas vai falar para nós que Paulo, ele pretendia ir embora no dia seguinte. Ele não ia permanecer ali muito tempo. Então, ele queria aproveitar o máximo possível o seu tempo com os irmãos. E por partir no dia seguinte, nós vemos aqui que o apóstolo não estava muito preocupado com quanto tempo ia durar o culto, não. Ele estava disposto a tomar o tempo que fosse necessário para que os irmãos pudessem ser ministrados a palavra. E o texto então diz para nós, no finalzinho do verso 7, que ele estava falando já até a meia-noite, né? Então, a gente não sabe exatamente o horário que começou, mas se teve o partir do pão, isso quer dizer que eles tiveram uma ceia, uma refeição antes, porque era assim que era realizada a ceia do Senhor naquele tempo. Provavelmente deram início às 5, 6 horas da tarde, mas já era meia-noite, né? E o que acontece? Um jovem, que a palavra jovem aqui no original quer dizer um adolescente entre 13 a 16 anos, ele estava participando deste culto. Ele estava lá no 3º andar, sentado numa janela, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. E num determinado momento, o rapaz ali, cansado, ele dorme, ele adormece. E no adormecer, ele perde o equilíbrio e ele vai cair do 3º andar. Um culto que começou com uma ceia, uma refeição, estava na celebração, agora tinha ali uma tragédia, do louvor a uma tragédia. Meus irmãos, eu quero fazer com vocês uma consideração, uma reflexão sobre esse texto, sobre o perigo das janelas na vida cristã. O perigo das janelas. E alegoricamente, né, nós vamos pegar esse texto e nós vamos poder dizer aqui que, em primeiro lugar, a janela, ela pode demonstrar para nós o perigo daqueles que não querem se aprofundar em Cristo, de não querem
estar com a vida totalmente arraigada, sendo administrada, cuidada, absorvida por Cristo. Eutico, ele simbolicamente aqui para nós, ele representa aquelas pessoas que não tomam uma posição por Cristo. Elas estão na igreja, elas se relacionam com as pessoas da igreja, elas gostam de estar no meio de pessoas cristãs, ela acha tudo muito legal, ela acha bonito, mas ela persiste de não tomar uma posição com Cristo. Eu não estou falando de igreja, de decisões, de participar ou de colocar os seus dons e talentos a serviço da igreja. Nós estamos falando aqui de tomar uma posição por Cristo. A vida com Cristo é aquela postura de entregar-se ao Senhor e deixar que Jesus venha transformar a nossa vida. Porque uma coisa é você amar, dizer que ama a Deus, que você ama Cristo, que quer Cristo na sua vida, ou que você aceitou Jesus Cristo, mas outra é permitir-se ser transformado por Cristo. Lembra que na igreja lá do Apocalipse, Jesus estava batendo, não numa casa qualquer, não numa boate, não num bar, ele estava batendo numa igreja, pedindo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Isso quer dizer que existem pessoas na igreja que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Há uma diferença, né? E nós precisamos tomar essa decisão de não termos ou não nos contentarmos com uma vida superficial, uma vida rasa no Evangelho, uma vida que é levada só de domingo. A vida com Cristo, ela é vivida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas. Por quê? Porque Cristo, ele deve ser a fonte da nossa alegria. E aquele rapaz, ele estava ouvindo, gente, ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Agora, eu não sei a oratória de Paulo, mas eu creio que Paulo devia ter coisas muito interessantes para contar. Paulo devia ter uma eloquência muito grande. Quem não gostaria de ter a oportunidade hoje de ter ouvido o apóstolo Paulo? Mas, meus irmãos, isso mostra para nós que não é o pregador, é claro, pode influenciar. Não é a denominação, não são as pessoas que estão lá dentro que nos mantém fiéis. O que nos mantém fiel é estarmos em Cristo, com a nossa vida alicerçada em Cristo e estarmos buscando sermos cheios do Espírito Santo, porque a pregação de Paulo não foi suficiente para manter aquele rapaz com o olho arregalado, mantê-lo atento, com sede de ouvir, porque eu acho que muitas vezes o que falta a nós é essa sede. Porque para nós, nós devemos ter essa sede, porque, meus irmãos,
a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, ela nunca vai ser interessante, ela nunca vai ser prazerosa, ela nunca vai ser boa, se o nosso coração estiver tomado com os nossos próprios interesses, se a minha mente estiver cheia dos meus próprios interesses. Aí a gente pode pensar, mas eu era muito jovem, né? E Paulo já estava lá falando há muito tempo, ou talvez ele sentou na janela, ele procurou uma janela para ver melhor, porque devia estar muito cheio, né? E estava, porque ele fala aqui no verso 8, que havia muitas candeias no piso superior aonde estavam reunidos. Tinha muita gente. Agora imagina, Paulo pregando, o local cheio, aquela luz de lamparina, aquela fumacinha e aquele adolescente lá na janela. A janela, meus irmãos, pode ser um escape na nossa vida. Pode ser aquela visão panorâmica, sabe? Pode significar o seguinte: quem gosta de estar na janela é porque ela fica fácil de, se não gostar, ela pode ir embora. Quem está na janela é fácil de sair tanto para um lado quanto para outro. Ela pode ir para dentro como ela pode ir para fora. Se tiver bom eu entro, se não tá eu saio sem ninguém perceber. Não é isso? Não é assim? Quando você não quer que ninguém veja nada na sua casa, você fecha a janela. Quando você quer ver lá fora, você vai para a janela. E Eutico então demonstra aqui aquela curiosidade, sem ser notado, porque é bom estar na janela. Você pode reparar, seja numa empresa, seja numa escola, seja num grupo de amigos, seja em qualquer lugar onde existem várias pessoas, geralmente quem reclama, geralmente quem está sempre arrumando confusão, geralmente quem faz as fofocas, geralmente quem aponta o dedo para o outro é quem não está envolvido, quem não está comprometido, quem não está dentro. Porque quem está servindo não tem tempo para isso, porque está com a mente em Cristo, está com o coração cheio do Espírito Santo. E então, meus irmãos, fica tão fácil na janela a gente olhar os erros dos outros. Há um episódio muito interessante para nós, que eu gosto muito, do que significa a janela na nossa vida, o perigo da janela na nossa vida. Davi estava muito feliz porque ele recuperou a Arca da Aliança. E ele com os seus soldados e com todo o povo entraram na cidade santa fazendo o quê? Festa ao Senhor. Entraram cantando, as mulheres tocando tamborim e aquele louvor, e os levitas cantando, e Davi estava numa maior felicidade. Mas quando ele passa próximo ao palácio, havia uma janela aberta, e na janela estava uma mulher chamada Mical, que não estava no culto, que não foi buscar a arca, que não desceu para tocar tamborim, que não abriu a boca para louvar ao Senhor, que não dobrou o seu joelho pelo grupo que estava indo buscar a arca. Mas o texto diz que Mical desprezou Davi, porque ele estava à frente, adorando a Deus, porque estava fora. Porque quem está fora tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo, mas quem está envolvido, quem está querendo o crescimento da obra do Senhor, quem está orando um pelo outro, quem está com o coração de adorador, está com os olhos voltados para Cristo.
Olha para dentro. Está dentro. Porque está com o coração no lugar certo, meus irmãos. Está com o coração no lugar certo. Mas o texto fala de um outro perigo. O perigo daqueles que estão com o corpo para dentro, mas com as pernas para lá de fora. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas que ficam acomodadas como estão. Ela não tem movimento, não tem envolvimento, ela está confortável do jeito que ela está. Não é essa a razão porque as pessoas estão demorando para retornar à casa do Senhor? Porque estão confortadas em casa. Acontece que o excesso de conforto dá sono. E quem não está dentro, quem não está comprometido com Cristo, com a obra de Cristo, com a mensagem de Cristo e com a ordem de Jesus Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura, sabe o que acontece? Essa pessoa entra em sonolência espiritual, que eu preguei aqui recentemente. Sonolência espiritual. E quem dorme espiritualmente está arriscado ao quê? A cair. Por isso a Bíblia diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Meus irmãos, quem cai, cai para fora. Portanto, aqueles que estão em Cristo, se o pecado bater a porta, ou se tiver uma fraqueza, porque todos nós estamos, mas se acontecer algo, ele vai cair para dentro, ele vai cair aos pés de Cristo, mesmo que ele erre, ele reconhece, ele volta-se para Cristo. Por isso, uma advertência para nós. Cuidado. Cada um de nós, cuidado como nós estamos à janela. Porque qualquer imprudência, qualquer descuido, qualquer frieza espiritual que começa a entrar no nosso coração vai trazendo fraqueza, e nós não temos resistência para as tribulações. Mas louvado seja o Senhor, que o texto não acaba aqui. O texto diz que havia muita gente e que Eutico então adormeceu porque estava no terceiro andar. E o discurso de Paulo era longo, diz no final do versículo 9. E ele, vencido então pelo sono, ele caiu do terceiro andar. E quando levantaram Eutico estava morto. Mas louvado seja o Senhor, que o texto não acabou aqui. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Nosso Deus é Deus que vem na nossa direção, ainda que a gente caia. E ele diz então que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados. Imagina o susto. Paulão lá pregando, de repente só o barulho de um corpo, terceiro andar, gente, de um corpo se estatelando lá embaixo. Lucas então vai falar que Paulo foi lá, ele estava morto. Lucas pega o rapaz, ele ora, provavelmente ele orou a Deus, ele abraçou aquele rapaz, e Deus teve misericórdia de Paulo, e Deus teve misericórdia daquele rapaz, e disse: olha, ele está vivo. Meus irmãos, não é isso que Deus fez comigo e com você? Nós estávamos mortos no nosso pecado, nós caímos da janela, nós caímos, mas Deus
fez com que seu filho descesse, não do terceiro andar, mas descesse da sua glória, descesse dos céus até nós, porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo desceu, e Ele abriu os braços, e ao abrir os seus braços naquela cruz, Ele abraçou você, Ele abraçou a cada um de nós, e Ele disse: eu morri para que você esteja vivo. É como se nós pudéssemos ver Paulo abraçando Tíquico, é como se nós pudéssemos ver Jesus naquela cruz nos abraçando e dizendo: você está vivo, soprando sobre nós o fôlego de vida do seu Santo Espírito. Aquele jovem pode até não ter aguentado, mas a misericórdia e o amor divino o alcançou, o resgatou. Por isso é que nós estamos aqui, porque entendemos isso em Cristo. E então o que aconteceu? O final do texto vai dizer assim, que Paulo subiu outra vez, partiu o pão de novo, outra ceia, e continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Mas levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Por quê, meus irmãos? Porque a misericórdia de Deus, quando alcança alcança toda a família de Deus. Quando Deus faz algo na vida de alguém, em nosso meio, todos nós somos afetados. Quando Deus cura a igreja toda se alegra. Quando Deus salva quando Deus resgata o outro, quando Deus liberta o outro, quando Deus sustenta levanta o que caiu, quando Deus restaura, é uma festa, é uma comunhão, é para todos nós, é para toda a igreja, porque tudo que Deus faz na igreja é para a edificação do corpo. Não é maravilhoso? Porque quando um irmão dá um testemunho de uma cura, nós nos alegramos, porque sabemos o Deus que nós servimos. Quando Deus Ele abre a porta de um trabalho para alguém, nós nos alegramos, porque nós sabemos o Deus que servimos, que cuida de todas as áreas da nossa vida. Quando Deus age no nosso meio, é para a edificação de todos nós. Por isso a Bíblia diz, quando está triste, o que você faz? Chora junto. Se está alegre, canta louvores. Se está doente, ora. Porque a vida cristã é isso, meus irmãos. Quando alguém recebe uma bênção de Deus, é motivo de festa para a igreja. Nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus faz na vida dos outros irmãos, e assim nós vamos celebrando. E muito mais quando alguém vem a Cristo, muito mais quando alguém muda uma postura, muito mais quando alguém deixa uma situação de pecado, muito mais quando Deus salva, porque a família está aumentando. E sabe o que é maravilhoso? Não teve tempo para ninguém apontar o dedo na cara de Eutico. Ninguém chegou para o rapaz e falou: tá vendo? Bem feito, isso aconteceu com você porque você estava na janela, você estava dormindo, quem mandou não prestar atenção? Se você tivesse prestado atenção no culto, você não estava desse jeito. Se estivesse ouvindo o pastor, não estava dormindo. Se você tivesse, e a gente é ótimo de enfiar o dedo na ferida do outro, no pecado do outro. Mas a Bíblia diz o seguinte, que antes de você apontar o seu dedo no pecado do outro, olha para a trave que está no seu olho. Antes de tirar a trave do outro, olha na sua. Não, eles ficaram felizes. E o rapaz não foi embora, não. Ele continuou ali.
Sabe, meus irmãos, porque os que estão na janela, eles não podem desviar aqueles que estão em Cristo. Se você está firme, se você sabe em quem você tem crido, que é poderoso para te sustentar em todas as circunstâncias, o irmão ao lado pode cair, mas não vai ser escândalo para você. Ao contrário, vai ser motivo de oração, vai ser motivo de você se preocupar com ele, vai ser motivo de você demonstrar amor, de você mostrar o quanto ele é importante e dar as mãos e falar: você caiu, meu irmão, mas olha aqui a minha mão, vamos levantar, vamos caminhar de novo, vamos viver a fé que Cristo te chamou para viver. Não é se escandalizar e dizer: eu não vou mais naquela igreja porque fulano fez isso, eu não gosto de cicrano porque cicrano, ele está na igreja, mas ele faz isso. Isso não é postura nossa, não deve ser, meus irmãos. Às vezes nós temos esse tipo de comentário, e eu não me isento, mas é errado, é pecado. É pecado. Porque todos nós somos pecadores de uma forma ou de outra. Então, se alguém não está firme o suficiente em Cristo e cair ao nosso lado, o nosso papel é fazer igual Paulo. Vamos descer, vamos pegar, vamos abraçar e vamos dizer: está vivo, em Cristo você está vivo, meu irmão. Vamos caminhar junto, vamos andar mais uma milha. E aí, você pensa que Paulo se intimidou porque tinha gente dormindo no culto? Que nem ali, Você acha que Paulo se intimidou porque alguém não gostou da mensagem dele? Porque as pessoas estavam lá dormindo, cansadas, enquanto ele pregava? Não, o texto fala para nós que ele foi lá, fez outra ceia, para dar um pouco de energia no povo, e depois continuou a falar até o amanhecer. Paulo provavelmente pregou mais de 10 horas. Você aguentaria? Difícil, não? E sabe o que é mais bonito? A turma ficou. Porque tem sede da palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, estar com o coração em Cristo é saber que nós temos que ficar firmes naquilo que Deus nos chamou para sermos nele, para fazermos nele. De que lado da janela nós queremos e devemos estar? Não cabe a nós excluir quem está com os pezinhos para fora, apenas ajudá-los a entrar. Por isso, meus irmãos, eu quero, enquanto o louvor vem para frente, dizer que para aqueles que estão em Cristo, cuidado com a janela. Cuidado com a janela. Firme-se com Cristo. Para aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria, saiba que quando as provações, as privações, as tristezas baterem à nossa porta, a palavra do próprio apóstolo Paulo à igreja de Corinto diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Para aqueles que estão ouvindo em casa, ou ouvirão em algum momento, que ainda não tomaram uma decisão com Jesus, cuidado com a janela. Tome essa posição com Cristo, entregue-se a Cristo, sirva a Cristo, não há prazer melhor.
Coloque a sua confiança em Cristo. Vamos. Cadê o Joshua? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, como vimos agora na Tua Palavra, todos nós somos falhos, mas nós, Deus, precisamos estar dia a dia tomando a decisão de continuar servindo ao Senhor, de estarmos adorando o Teu nome, de nos deleitarmos na Tua Palavra. Mas acima de tudo, Senhor, eu te sou grata. Grata porque um dia eu estava caída da janela, assim, para o lado de fora, morta. Mas o Senhor desceu do céu, deixou a sua glória, deixou a sua morada celestial, e o Senhor veio habitar entre nós, e o Senhor desceu até pessoas caídas como nós, e o Senhor então nos abraçou naquela cruz, e o Senhor tomou a nossa morte, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos em Ti, Jesus, termos vida. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Jesus. Também eu oro, Deus, que o Senhor nos dê um coração amoroso, coração de servo, coração de compaixão, Pai, de quando em alguma circunstância virmos aqueles que caíram na caminhada, caíram ao nosso lado, pessoas que estão entristecidas com o Evangelho, ou Deus, que não se acham dignas de retornar para a Tua casa, para os Teus braços, que nós possamos ser esta mão amiga de levantarmos, de sustentarmos, de ajudarmos na nova caminhada, e acima de tudo, que essa pessoa se restabeleça em Cristo, que sejamos, Deus, uma igreja acolhedora, pessoas acolhedoras, servos acolhedores, e que nós possamos dia a dia estarmos formados, fortalecidos na Tua santa palavra e presença. Senhor, visita nossa irmã Cidinha, toma Tua filha neste momento, ó Deus, sustenta a Tua filha nesse momento ali junto com a sua família, cuida da Rô, cuida, Deus, de todos os filhos, cuida dos amigos, e que o Senhor possa abençoar a medicação que ela está tomando, e que ela venha, Deus, a se fortalecer, e segundo a Tua vontade, Deus, que o Senhor possa ministrar a cura do Senhor sobre a vida dela. Guarda-nos, dá-nos uma semana na paz, Deus, do Senhor, que nós estejamos realmente firmados em Cristo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a consolação maravilhosa do Seu Santo Espírito seja com toda a igreja de Deus. Vão em paz, e que o Deus da paz vos abençoe. Amém.